Oi, seja bem-vindo a mais um Entre Conversas e hoje a gente bate um papo super legal sobre Ordem Demolay. A Ordem Demolay é uma sociedade discreta com princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e também filantrópicos, para jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos. Hoje a gente conversa com Christian Preza, que é estudante de jornalismo aqui da Unicesumar e também é Demolay Sênior. Oi, Christian, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece. E conta pra mim um pouquinho o que é a Ordem e também o que é ser Demolay Sênior. Ser Demolay Sênior, começar explicando por isso, é quando um Demolay tem mais de 21 anos. Porque a Ordem Demolay ela é dedicada para jovens de 12 a 21 anos. Então, quando você faz 21 anos, você deixa de ser Demolay ativo e você se torna Demolay Sênior. E o que é a Ordem Demolay? A Ordem Demolay é definida como uma sociedade, uma ordem discreta, como você mesmo disse, para formar líderes. Então, o objetivo é pegar esses meninos que estão em fase de crescimento e lapidar os valores que eles já têm. E como foi sua iniciação na Ordem? A minha iniciação foi do jeito padrão, assim que o Demolay geralmente inicia, né? Eu morava em Minas ainda. Foi 2013. E um menino que era Demolay, já era Demolay iniciado, me conhecia e achou que o meu perfil se encaixava, né, naquele contexto. Daí eles conversam entre eles, as pessoas do capítulo, que é aquela instituição daquela cidade, e sobre a possibilidade daquele menino iniciar. E aí eles fazem a indicação, conversam com pessoas que ele conhece e tal, para saber como é o comportamento dessa pessoa, e aí, se ela for aprovada, ela inicia. E também é um período de 12 a 21 anos, né, que vocês passam por isso. E é o período de construção do ser humano, de construção do caráter, construção social. Isso é intencional, isso? Olha, eu imagino que sim, justamente pelo fato de ser uma ordem juvenil, né? Juvenil, fraternal, porque a Ordem Demolay ela é baseada em 7 virtudes, que é o amor filial, que é o amor que você tem pelos seus pais, reverência pelas coisas sagradas, que é você adorar a uma figura superior, que não necessariamente tem a ver com religião, mas é você acreditar que existe uma força superior. Cortesia, que é você ser educado com as pessoas. Companheirismo, que é a virtude principal, que é você ter esse instinto em você com aquelas pessoas que estão ali com você e também com o resto da sociedade. Fidelidade, que é você ser fiel ao seu juramento e às coisas que você se compromete. Pureza, que é você se manter livre de coisas que podem denegrir a sua imagem, também o seu bem-estar físico. E patriotismo, que é você amar e respeitar o seu país. Não necessariamente que você tem que concordar com tudo que acontece nele, mas você tem que prezar por aquela pátria, entendeu? Então, é inevitável falar que você não se construiu como ser humano a partir disso. E o que você pode contar pra gente meio dessa construção? Olha, eles falam muito, as pessoas, né, tipo os maçons, que a maçonaria é a organização patrocinadora da Ordem Demolay, falam muito sobre o Demolay não ser um reformatório, entendeu? Então você não entra lá para você desenvolver essas virtudes. Você já tem essas virtudes, entendeu? Eles reconhecem que você tem essas 7 virtudes e você aprende a observar elas, lapidar o que elas fazem em você, entendeu? Então você estuda muito sobre isso e tal, tem toda a ritualística que valoriza, né, o que isso significa. Então, sim, você não cria isso do nada, mas você consegue desenvolver justamente porque você fala muito sobre isso, né? Então, essa construção que eles pregam para vocês, e como que vocês são ensinados a colocar isso em prática? Olha, uma coisa muito presente na Ordem Demolay, por exemplo, é a filantropia. Então, você escolhe uma instituição de caridade, por exemplo, e aí você vai lá fazer uma atividade lá, você faz uma campanha de doação de roupa, por exemplo, né? A gente fez aqui em Maringá mesmo uma campanha de arrecadação de leite para doar para uma instituição, eu não vou lembrar o nome da instituição agora, mas que atende crianças com lábio leporino.
né? Que a dieta deles é toda baseada em leite, né? Eles tomam muito leite porque ajuda a cicatrizar e tudo para os que fazem cirurgia e também ajuda a fechar para os que não têm totalmente aberto, né? Então, é o tipo de atividade que faz você olhar para o outro, né? E principalmente quando você tem alguns privilégios, você, né, tem uma boa escolaridade, você tem uma família estruturada, você valorizar o que você tem e você tentar levar isso para as pessoas que não têm igual você, entendeu? Então é muito importante nesse sentido também. É uma das atividades que valoriza muito o que a Ordem Demolei tem para passar. Então, eu acho que, além de todas, tipo, toda a característica das virtudes, de tudo, traz também a humanidade para vocês, né? A questão de vocês serem um ser humano melhor. A humanidade é uma coisa muito presente, assim, porque a gente fala muito sobre isso. Até para o menino iniciar, por exemplo, a primeira pergunta que fazem é se ele seria um bom amigo, né? Porque a Ordem Demolei, ela é inspirada na trajetória do Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários, porque eles estavam sendo caçados pela coroa e ele não entregou os amigos dele, né? Ele não entregou os companheiros dele. Ele foi torturado e queimado, né, vivo. Mas ele não entregou os amigos. Então, ele é um referencial de como você valoriza aquele compromisso que você tem, entendeu? Então, é baseado nisso que a gente tenta trabalhar, sabe? De, tipo, você tem um compromisso, você tem consideração por aquilo que você está fazendo, então você vai ter responsabilidade com isso. E vocês se tratam como irmãos, né? Então, meio não, vocês se tornam uma família. E como que fica a família de vocês mesmos, a família de sangue nessa relação? Olha, acontece muito de meninos que são filhos de maçons iniciarem. Então, já tem aquele contato mais próximo. Mas, no meu caso, que meu pai não é maçom, a gente tem uma abertura muito grande para acolher a família das pessoas também, entendeu? Então, tem a ordem, né, o capítulo, e tem o clube de mães, que é de mães, pais e amigos. Então, pessoas que são próximas de você, por exemplo, uma irmã sua que, né, não pode iniciar na Ordem Demolei porque é só para homem, pode fazer parte desse clube e tal. As mães, assim, elas criam uma rede de contato entre elas muito grande, né? Elas têm os eventos próprios, então, assim, coisas que elas fazem assim, para fazer ações também, porque acaba se tornando uma extensão que tem quase vida própria, entendeu? Então, tem uma abertura muito grande para integrar a família, né? E, então, é uma família, tipo assim, vocês se juntam uma família, mas quando vocês veem, todo mundo já está participando, né? Todas as famílias estão integradas. Isso é muito legal, assim, porque você conhece os meninos ali, muitas vezes você conhece de fora, mas assim, eu fiz muitos amigos dentro da Ordem Demolei, né? E aí aquela pessoa começa a conviver muito com você na sua casa, e aí sua mãe frequenta o clube de mães e a mãe dele também. Então, assim, as mães fazem amizade. Então, assim, ajuda a integrar a sua família em uma coisa que você está fazendo e melhora muito o seu relacionamento pessoal com o seu pai, com a sua mãe, por exemplo, sabe? Então, assim, tem muitos ganhos. E você falou da ordem as mulheres não participam dessa ordem, mas elas têm uma ordem ou uma organização para elas. Sim, sim. São duas, né, que são as mais conhecidas, que são as Filhas de Jó e as Arco-Íris. De ritualística, assim, não dá para falar que é parecido, é diferente. Assim, é só diferente, na verdade, né? Então, assim, que são ordens só para as meninas, né? Então, tem essa divisão, sim. Então, tipo assim, o contato que vocês têm é próximo? Como que funciona esse capítulo? Você fala as reuniões. Entre os meninos do capítulo. Olha, cada capítulo assim, institui como vai ser as próprias regras. Aqui em Maringá, por exemplo, no capítulo que eu faço parte, né? As reuniões são semanais. Então, assim, tem reunião dia de sábado à tarde. E aí tem os eventos, assim, filantropia no domingo, uma filantropia algum dia à tarde, né? Quando os meninos são mais novos, estão em colégio, tal, no trabalho, então dá para fazer. Então, assim, o contato é esse. A gente vai, tem a parte ritualística, que é a parte que valoriza essas virtudes, e aí é tipo uma reunião que você discute. A gente vai fazer um evento para arrecadar fundos e fazer não sei o quê. Vai ter um congresso nacional em Brasília. A gente vai? Beleza, a gente vai. Como é que a gente vai fazer para ir? Porque, né, isso envolve custos. Então, assim, vamos fazer uma rifa, entendeu? Então, assim, tem a parte ritualística, tem a parte administrativa, né, que conversar sobre as coisas que precisa conversar, e tem muito uma característica de ser a sua família mesmo. Então, né, tem uma parte que você pode levantar, falar como você está, se está bem, entendeu? Contar alguma coisa. Então, assim, tem essa coisa do secreto, mas é mais secreto porque, por exemplo, você tem seu pai e sua mãe, e o que você conversa com seu pai e sua mãe na sua casa, você não sai falando na rua. É a mesma coisa, entendeu?
E você também falou que você veio de Minas para cá. Como que isso funciona, já que você iniciou em Minas e o processo da mudança para Maringá? Olha, eu mudei para Maringá em agosto de 2014. Eu iniciei em junho de 2013. E aí eu frequentei a Ordem do Demolei lá por mais de um ano, um pouco mais de um ano. E eu vim para cá e aí eu conversei com um tio, que a gente trata os maçons por tios, um tio que na época ele ocupava um cargo de grande mestre nacional. Então ele era a autoridade maçônica mais importante dentro da Ordem do Demolei no Brasil. E eu conhecia ele. Eu mandei mensagem para ele, falei: olha, tio, tô morando em Maringá agora, eu sei que tem capítulo aqui e eu queria conhecer os meninos. Ele me passou o contato de um Demolei e falou assim: com esse cara aqui que você vai conversar. Eu conversei com ele, perguntei quando era a reunião, eu não sabia, não tinha a menor ideia de onde era, tipo, ele explicou, falei: não vai adiantar você falar porque eu não sei. Mas aí, a gente passa aí para te pegar e tal, e assim, é muito legal isso, porque é uma rede muito integrada. Então, você não tem uma dificuldade muito grande para... Ainda mais com a internet. Você não tem uma dificuldade muito grande para encontrar um Demolei numa cidade que você nunca pisou, né? Então, assim, é uma coisa boa, porque foi minha primeira forma de fazer amigo aqui em Maringá. Então, tipo assim, não passa por um processo, é mais integração. Mas você viu a diferença dos capítulos, o de Minas com o capítulo daqui? Olha, isso sim, porque quando eu cheguei em Maringá, o meu capítulo lá em Minas, ele tinha acabado de completar 15 anos. Inclusive, participei da cerimônia as festividades, né, para comemorar os 15 anos. Quando eu cheguei em Maringá, estava num processo de abrir um novo capítulo, fundar um novo capítulo, né? E eu participei ativamente desse processo, né? Porque tava aquela coisa assim, a gente precisa de gente e tal. E então, assim, o meu capítulo aqui em Maringá é o Mactub, que é esse capítulo que a gente fundou. Então, assim, eu tenho uma relação muito diferente com o Mactub, porque lá o Apóstolos, que é o Apóstolos da Fraternidade, que é o lá de Minas, tem muito aquela coisa de ser o capítulo em que eu iniciei, onde eu tive os meus primeiros contatos, cerimônia de iniciação e tudo mais. Então, tem tudo aquilo. Mas o Mactub é, tipo assim, uma coisa muito minha, entendeu? Eu tenho muito esse reconhecimento, assim, porque foi uma coisa que eu ajudei a criar, entendeu? E tem também as diferenças, assim, de cultura também, assim, coisas, assim, específicas que são diferentes de um capítulo para o outro, mas isso não precisa ir longe. Se você for, sei lá, em Apucarana, que tem capítulo também, é diferente lá do que é aqui, entendeu? Porque as pessoas, né, elas acabam criando métodos próprios ali, mas a base é a mesma para todos. E então, para quem quer entrar na ordem ou conhecer melhor, como que faz? Tem página no Facebook, né, que é capítulo Mactub número 890. Dá para mandar mensagem lá. Então, assim, hoje em dia há essa abertura maior de você manifestar interesse para participar, entendeu? É claro que o processo, assim, para eles saberem se você se encaixa é o mesmo, né? Então, assim, vão perguntar por pessoas que você conhece e tal, tentar te conhecer, conversar muito com você. Eles fazem visita em casa para conhecer a sua família, né, antes de você iniciar, saber se seus pais são ok, porque ainda tem muito preconceito quando se fala, né, em Demolei, por ter a ver com maçonaria. Então, algumas famílias ficam meio receosas. Então, a gente vai para explicar, fala: olha, tá tudo bem, entendeu? Tá, não tem nada assim de errado e tal. A gente faz isso, isso e isso. É secreto isso, isso e isso por causa disso, disso e aquilo. Então, assim, o jeito mais fácil é você conhecer um Demolei, entendeu? E ele te indicar. Mas tem também o jeito de você entrar na página do capítulo, mandar uma mensagem e tal. Tem cerimônia pública, então se você ficar muito interessado, você pode ir. Uma cerimônia, sei lá, de homenagem às mães, por exemplo. E você vai, essa cerimônia é aberta, todo mundo pode assistir. Então, assim, tem formas, entendeu? E é bem legal, assim, faz muito bem. Para mim, fez muito bem, uma experiência muito positiva para mim. Eu agradeço muito você, foi muito esclarecedor, eu acho. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E a gente termina mais um Entre Conversas. Espero que vocês tenham gostado. Para entrar em contato com a gente, mandar sugestão, entre nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau.